Hoje foi dia de surpresas, né? Surpresa absoluta, porque, na verdade, meus queridos, hoje estava programado um culto voltado assim, né? Uma coisa mais romântica, já que terça-feira será o dia dos namorados, então pensamos em fazer alguma coisa assim, e solicitaram até inclusive para ministrar uma palavra nesse sentido, né? Então tá ali, preparei o esboço, tudo certinho, mas Deus faz como ele quer, né? Porque hoje eu estava lendo algumas coisas e de repente aquele negócio assim, Emily para dirigir o culto, né? Aí o diaconisa Emily, pedi para o Natan entrar em contato com ela, para que ela pudesse dirigir o culto hoje, né? E aí ela faz essa surpresa, né? Foi realmente um culto assim surpreendente, de fato. Ele está esperando uma coisa, né? Deus faz outra, amém? Então eu não vou pregar o que eu iria pregar, né? Sobre namoro e tal, vai ficar para outro dia, né? A gente ia falar aqui de um exemplo bíblico, né? Vai ficar para outro dia, porque eu gosto de seguir a tônica do culto, né, irmãos? E a tônica espiritual do culto foi totalmente outra. Mas falaram aqui de João Batista, né, irmão? Falar de João Batista. Agora, pois é, mas eu como mais do que gafanhoto e Mel Silvestre, um pouquinho mais, né? Mas, meus queridos, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus queridos, como houve toda essa surpresa neste culto de hoje, né? Fui de fato surpreendido por cada palavra que foi dita aqui. E eu digo uma coisa para os irmãos: não existe pastor sem ovelha. Amém, irmãos? Não existe pastor sem a igreja da qual ele seja pastor. Mas como assim, pastor? Eu conheço pastores aí que não são pastor, não é? Quer dizer, não estão pastoreando igreja. De fato, eles são pastores de direito, porque foram ordenados, né? Mas não são pastores de fato, porque um pastor tem que estar pastoreando, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus queridos, eu só sou pastor por vossa causa. Amém, irmãos? Dizer para os irmãos que eu já pensei em desistir, em correr, em fugir muitas vezes, né? Até algumas propostas que surgem, né? Algumas pessoas sabem algumas coisas assim, né? Bem, como poderia dizer, algumas propostas indecentes, né? Quer dizer, para abençoar a minha pessoa e abandonar os irmãos. Mas, irmãos, eu não sei ser pastor sem vocês. Amém, queridos? Mas, pastor, o que é que isso tudo tem a ver com essa palavra, meus amados? Tem muito a ver, porque nós estamos aqui diante desse texto, que é o início do ministério de Jesus. Amém, irmãos? O ministério de pregação de Jesus. E nós vamos ver coisas aqui, amados. Como eu disse para os irmãos, vai ser de improviso, né? Porque a ministração dessa noite não seria essa. Porém, nós vamos ver coisas aqui, irmãos, que vão nos abrir os olhos a grandes verdades que são necessárias hoje. Sabe por quê, meu irmão? Porque existe meio mundo de pastor, né, meu irmão? Pastor de todo jeito, como diz aqui no Nordeste, pastor até de um olho só, né? A gente vê pastor de todo tipo, mas pastor de verdade, meus amados, esses aí contam-se nos dedos. Amém, irmãos? Tem muito pastor que é chamado,
mas existe uma grande multidão que se chama de pastor. Você está entendendo, meu irmão? Eu vi certa vez alguém chegar para outra pessoa e dizer: você é pastor? Ele diz: não, eu não sou não, sou nem diácono da igreja. Não, você é pastor. A partir do momento que você ora por alguém, que você diz um versículo da Bíblia, você é pastor. A mentalidade do povo é essa, né, meu irmão? Se eu falo direitinho aqui no púlpito, se eu uso uma gravatinha, Sulamita ali, a pastora Sulamita, né, com essa maletinha de couro dela, pronto, é pastora, já é pastora. Não é verdade? Não, meu irmão. Existem algumas coisas, alguns predicados, alguns requisitos para que o homem seja realmente um líder evangélico, ou um líder cristão, um líder espiritual da igreja. Amém, amados? E aqui diante de nós temos esse contexto, né, do início do ministério de Jesus. Nós vemos, irmãos, Jesus chegar perto do seu primo João Batista, né? E ali havia uma revelação, porque, meus queridos, com certeza João e Jesus já se conheciam, porque eles eram primos, né, irmãos? Então, em algum momento, pelo menos uma vez no ano, eles se encontravam em Jerusalém, no templo, que eles iam ali adorar a Deus. Mas naquele momento, naquele exato momento, João olha para o seu primo Jesus e diz: tem algo diferente aí, amém? É por isso que lá no Evangelho de João, também em Lucas, né, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus revelou que havia alguma coisa diferente no seu primo Jesus. Irmãos, estão entendendo, irmãos? E aí Jesus chega para João e diz: eu vim ser batizado também. E aí João, com essa revelação de Deus, disse: não, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. A humildade de João é tremenda, né, irmãos? Ao mesmo tempo que João era um cabo que não tinha papo na língua, né? Era um camarada colérico, né? Como diz ali o nosso psicólogo, né? De temperamento colérico. Mas mesmo assim ele era extremamente humilde. Ele dizia: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus diz assim: eu tenho que cumprir toda a justiça. Diga glória a Deus, meu irmão. Vocês estão entendendo, meus queridos, que para o início de um ministério verdadeiramente digamos assim, de pastor, né, um ministério pastoral, é necessário que o homem ele seja desse jeito, ele tenha que cumprir verdadeiramente a justiça. Você está entendendo, meu irmão? Ele não pode ter uma vida dupla, ele não pode ser uma pessoa aqui no púlpito e outra fora da igreja. Você está entendendo, meu irmão? E é o que nós temos visto muito por aí, não é, meu irmão? Pastores que cospem fogo no púlpito, mas lá fora cospem outro tipo de fogo, não é, meu irmão? Fogo alcoólico e de outros tipos de fogo que tem por aí. Não é assim, meus queridos? E aqui, meus amados, nós vemos Jesus sendo batizado nas águas. Você pode dizer glória a Deus? Esse batismo, meus queridos, nós sabemos que era para a remissão de pecados, não que os pecados fossem perdoados pelo batismo, como os irmãos sabem, mas é uma simbologia, né, do perdão que aconteceu, da regeneração. Era uma simbologia, é uma simbologia. Jesus não necessitava ser batizado, porque ele não tinha pecados. Não está entendendo, meu irmão? Mas ele teve que passar por aquilo. Por quê, meus queridos? Porque era necessário que ele cumprisse toda a justiça. Meus amados, para uma pessoa poder ministrar ao povo de Deus, em primeiro lugar ele tem que ser ministrado. Você está entendendo, meu irmão? Em primeiro lugar ele tem que ser convertido, ele tem que ser pastoreado. Eu não posso ser pastor, meu irmão, se eu nunca na minha vida tive um pastor sobre mim, que me discipulou, que me ensinou, que me preparou para que eu pudesse entrar nesse ministério. Você está entendendo, meu irmão? E hoje muitos são aqueles que querem pastorear sem ser submisso a pastor, né? Estão até na igreja, mas não são submissos a pastor nenhum. Você está entendendo, meu irmão? Existem muitos assim. E se prepare, meu irmão, você que está aqui nessa noite, saiba de uma coisa: uma das marcas registradas de um pastor aprovado por Deus é a obediência. Porque se nós não obedecemos, meus queridos, a um pastor de carne e osso, aquele que nós vemos, sentimos o cheirinho de suor às vezes, né, meu irmão? De perfume muitas outras vezes, né? Se a gente não consegue obedecer a esse pastor, meu irmão, você não vai obedecer ao pastor que você não vê, o supremo pastor. Alguns dizem: não, eu tenho um pastor lá no céu. Se você não tem um pastor aqui na terra, meu irmão, você não pode e não, de fato, não vive obedecendo ao pastor no céu. Amém, queridos? Existe aí, né? Eu vou ser muito rápido nessa noite, mas existe aí uma nova moda, né? Uma moda que está surgindo, chamada de desigrejados. Pessoas que se dizem cristãos, mas que não precisam da igreja.
não precisam de pastores, não precisa de líderes, né? E está surgindo muito por aí, muito, meu irmão. Crentes que eram crentes fiéis, né? Que tinham o conceito bíblico correto, estão cedendo a isso. São crentes que ficam em casa, não é? E eu vi uma charge muito interessante, mostrando assim um crente dentro da igreja, aí depois ele é convertido, né, por um desigrejado, aí ele fica em casa, aí depois só tem assim uma garrafa de cana do lado, eu sei entender, mas sabe por quê, meu irmão? Porque a maioria desses desigrejados estão usando isso como desculpa para viver a sua vida da maneira que querem. Olha, eu não tenho mais líder, eu não tenho mais uma igreja, né, que me, vamos dizer assim, que me discipule, que me oriente, então eu faço o que eu quero. E olha, meu irmão, hoje em dia, né, um novo nome para desviado é justamente esse, é desigrejado. As pessoas não dizem assim, aquele camarada está desviado, e não, diz, é um desigrejado, não, meu irmão, está desviado. Amém, queridos? O nosso irmão Ricardo Júnior leu aqui um texto tremendo, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele, o Senhor, deu uns para profetas, né? Outros para evangelistas, e assim sucessivamente, até chegar no finalzinho que diz, e para pastores e mestres, ou seja, é Deus que deu os líderes para a igreja. E no versículo 12 diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos, porque eu tenho pessoas que me ensinam, eu tenho pessoas sobre mim que me ensinam, e eu como líder da igreja ensino a igreja. Você está entendendo, meu irmão? Eu fui discipulado para poder discipular. É por isso, meu irmão, que Jesus Cristo, ele passou pelo batismo das águas antes de poder começar o seu ministério, porque ele tinha que cumprir tudo à risca. Você está entendendo, meu irmão? Olha, eu estava conversando com uma pessoa, a nossa irmã Joyce, né, da banda Zadok, estava conversando com ela, e ela estava dizendo, pastor, mas o negócio está tão ruim na igreja, é tanto crente meia boca. Eu disse, sabe por quê? Eu disse, por quê? É um círculo vicioso. Pessoas que não foram discipuladas, né, estão chegando a cargos de liderança, estão discipulando outras pessoas, e está esse negócio, um cristianismo superficial, porque as pessoas estão assim, pessoas que vêm para a igreja por diversos motivos, são colocados em cargos de liderança, aí vão ensinando outras pessoas, um evangelho superficial, que essas outras pessoas já vão passando para outras, e assim vai acontecendo, meus queridos, quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo justamente o contrário, ele disse assim, aquilo que eu te ensinei, procura homens habilitados, homens capacitados para que possam ensinar a outros. Olha só, meu irmão, o evangelho de verdade que alcançou Paulo, depois alcançou Timóteo e sucessivamente alcançaria os líderes da igreja. Você está entendendo, meu irmão? Hoje em dia tem uma gama de crentes aí superficiais, porque já foram discipulados por crentes superficiais, mas o Senhor nessa noite, meu irmão, está dizendo à sua igreja, chegou o tempo de nós rompermos com esse círculo vicioso. Temos que ser pessoas centradas na palavra, para pregar o verdadeiro evangelho, principalmente aqueles que estão aqui na frente, meus queridos, porque, olha só, meus amados, como os irmãos sabem, eu sou continuista, eu creio nos dons do Espírito Santo, né? Sou batizado no Espírito Santo, falo em línguas, para a glória e honra do Senhor. Tenho alguns dons, minha esposa, que é a pastora, tem dons também, ela fala línguas estranhas, tremenda, né? Aquela variedade de línguas, para a glória e honra do Senhor, tem outros dons, mas uma coisa eu sei, meu irmão, o Senhor me chamou para pregar a palavra, e não para estar apontando a vida de ninguém, coisas que eu sei, e fico dizendo, é Deus que me mandou dizer, meu irmão, isso não é o verdadeiro evangelho não, o verdadeiro evangelho está aqui, meus queridos, revelado na palavra. Você pode dizer glória a Deus? A igreja não está precisando, meus queridos, de orientadores espirituais que diga assim, olha, tu vai por ali e faz assim, e faça certo ritual, porque vai acontecer desse jeito, decrete. Não, meu irmão, o que a igreja está precisando são pastores que pregam a palavra de verdade. Amém, meus queridos? Que exponham a palavra e diga, Deus quer que o povo ande segundo a sua palavra. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha, meus queridos, como eu estou aqui tentando não ser contraditório, porque é o seguinte, na verdade eu creio que Deus usa pessoas de profecia. Não estão entendendo, irmãos? Mas as profecias, elas têm que estar totalmente encaixadas dentro da palavra. Amém, meu irmão? O nosso Deus não é menino. Ele não vai dizer algo que está dentro da palavra, né? Ele não vai contradizer aquilo que ele mesmo disse. Você está entendendo, meu irmão? E eu estou com medo, meus queridos, que aconteça por aí, de que algum profeta, né, ou profetiza, chegue para os irmãos que tem por aí por fora, né, e diga assim, olha só, filho meu, vai ali,
compra uma galinha preta, 2 velas vermelhas, um vaso de barro, farofa, coloca na encruzilhada porque eu quero assim, e os cabos vão atrás. Sabe por quê, meu irmão? Acredita-se muito mais nesse arroubo espiritual do que na palavra de Deus. Você não está entendendo, meu irmão? Então, o que o evangelho precisa são de pessoas que preguem verdadeiramente o evangelho. Diga glória a Deus, irmãos. Então precisamos de líderes convertidos que conheçam e saibam o que é o evangelho. E a segunda coisa que nós vemos aqui, meus amados, é justamente o que está no versículos 16 e 17. Olha só, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus e viu o que, irmãos? O Espírito Santo. Eita Jesus, meu Deus. Vamos lá, e viu o que, irmãos? Vindo sobre ele o Espírito de Deus, né? Espírito de Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Para que o homem ele possa verdadeiramente cumprir o seu ministério, ele precisa da unção do Espírito Santo. Precisa de quê, irmãos? Da unção do Espírito Santo. Olha, irmãos, isso é uma coisa tão espiritual, tão difícil de eu dizer para você como essa questão da unção, que eu não poderia colocar aqui com palavras o que é a unção. Mas uma coisa eu sei quando o camarada não tem unção. Amém, queridos? Como é que é isso, pastor? Meus amados, eu sei quando o homem tem unção, e eu sei quando ele também não tem. Você está entendendo, meus queridos? Porque é uma coisa que eu não posso dizer para você, a unção é assim, né? Alguns vão dizer, a unção é quando o camarada dá aqueles aleluia, pá, no púlpito, né? Aquela cuspida no microfone, é unção demais. Eu já vi tanta gente dizer, olha, meu irmão, o culto foi tremendo. Foi aquele, quando diz assim, foi aquele mover. A gente tem a noção de que é gritaria, cuspe, é suor em todo canto, né, meu irmão? Tem pessoas que acreditam que unção é isso, mas sabe o que é unção verdadeira, meu irmão? Unção verdadeira é quando o homem ele é dominado pelo Espírito Santo, ele só faz aquilo que o Espírito Santo manda. Você está entendendo, meu irmão? Ter unção é quando o homem, ainda que passe por diversos problemas, mas ele não arreda o pé daquilo que Deus tem na sua vida. Você está entendendo, meu irmão? A verdadeira unção é quando alguém chega com a arma na cabeça de um missionário, de um crente qualquer, e diz, nega o teu Deus, e ele diz, eu morro, mas não nego. Isso é unção, meus queridos. Unção é quando está todo mundo zoando do evangelho, da igreja, da família, e chega um jovem, quem quer que seja, no meio dele, e diz, epa, vamos parar com essa baderna aqui, porque existe um Deus que pode mudar a vida. Isso é unção, meu irmão. Você está entendendo, meus queridos? E aqui o Espírito Santo de Deus desceu de uma forma corpórea, né? De uma pomba sobre Jesus Cristo, e ali, meu irmão, estava tipificando realmente a unção do Espírito Santo em Jesus, né? Logicamente ele não deixou de ser Deus, ele era Deus, ele é Deus, 100% Deus e 100% homem, mas ali estava tipificando a unção para começar o seu ministério. Assim também, meu irmão, é na vida de um pastor. Um pastor não pode, meus amados, estar na frente da igreja só porque terminou um curso de teologia. Amém, queridos? Ele não pode estar na frente da igreja porque ele é amigo do pastor presidente. Ele não pode estar na frente da igreja porque é um bom pregador. Ele tem que estar na frente da igreja quando ele tem a unção do Espírito Santo para isso. Porque quando ele tem a unção do Espírito Santo para isso, meus queridos, esse chamado para o ministério, ele vai tratar da ovelha. Ele não vai ser tratado pela ovelha. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Porque a Bíblia diz, né? Nos livros proféticos diz assim, que há pastores que apacentam a si mesmo, né? Estão preocupados consigo. Esses, meus amados, foram chamados pastores, mas eu digo, se chamam de pastor, né? Não tem o chamado de pastor, mas eu digo que aquele que tem o chamado de pastor, que tem a unção do Espírito Santo, ele está preocupado com a ovelha, ele está preocupado, meu irmão, com o seu ministério, ele está preocupado com o evangelho. Diga glória a Deus, meus amados. Então é necessário que o homem ele tenha a unção do Espírito Santo. E aí, meus queridos, eu poderia falar aqui que um pastor, ele só pode ser pastor se for batizado no Espírito Santo, né? Se falar em línguas e tal. Isso é uma coisa muito polêmica, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu sei de uma coisa, ele pode não falar em línguas, mas ele tem que ter a unção do Espírito Santo. Amém, amados? Porque quando um pastor, a despeito do que se acredita, quando um pastor prega no púlpito, ele não só prega a sua palavra não, você está entendendo? Ele não só fala palavras não, ele expressa a sua própria vida. Porque olha só, meus amados, eu estou pregando aqui, mas se qualquer um de vocês soubesse que eu traio, eu não traio, tá? Mas soubesse que eu traio a minha esposa, você aceitaria a palavra que eu ia pregar, meu irmão?
Se você soubesse que eu dou um desfalque em algum lugar, ou sei lá, numa empresa, ou qualquer coisa desse tipo, se eu, gosto de uma fruta que não era para ser a fruta que eu gosto, enfim, isso não sabe, né? Então, você aceitaria a palavra que eu prego, meu irmão? Não, porque eu prego com a minha vida. Você está entendendo, meu irmão? Eu prego com o meu testemunho. Eu não estou aqui me gabando, os irmãos me entendem. Eu não uso desse expediente. Eu estou falando de um pastor de verdade. Ele não prega só palavras, ele prega a sua vida. Ele tem que pregar o seu testemunho, ele tem que pregar a sua vida. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E o que nós estamos vendo no Evangelho hoje é algo totalmente diferente. São pessoas com uma excelente retórica, mas com a vida totalmente deteriorada, não é, meu irmão? Pessoas que a gente só vê lá no púlpito, aquele camarada ali, mas vá conviver. Eu digo isso porque os irmãos sabem da experiência que eu e minha esposa e minha família tivemos, de estar perto de pessoas aí, de renome mundial, quando na verdade, meus queridos, não tinha um milésimo de segundo de vida com Deus, mas de vida com o mundo. Eu vi um pregador desses aí de renome citar, os irmãos não entenderam, mas ele citou uma piada mundana, secular, de uma maneira totalmente assim, pai, eu digo, meu Deus, eu não estou, e o povo assim, ficou todo mundo rindo e tal, mas eu digo, Senhor Jesus, eu não estou acreditando nisso. O camarada transformou, aquilo. E eu digo, meu Deus, mas um camarada desse, quando a gente foi chegar perto dele, viver alguns dias perto dele, a gente viu, meu irmão, que aquilo de que ele falava era aquilo que ele vivia, geladeira cheia de cerveja, e por aí vai, e outras coisas. Meus amados, o que nós estamos precisando são pastores e líderes cheios do Espírito Santo, que não pregam só palavras não, meu irmão, mas que pregam a sua própria vida. Você pode dizer glória a Deus? Que a retórica pode ser bonita, mas se eu não tiver testemunho que acompanha a minha retórica, de nada adiantará. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? O versículo 17 diz que depois que o Espírito Santo ungiu Jesus, houve uma voz. Não é assim, meu irmão? Versículo 17 diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele recebeu esse elogio do Pai, Ele, o Pai é um só, mas eu quero que você entenda que ali, estava designada, ou estava demonstrada a Trindade, amém, queridos? Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai, meus amados, ele diz do Filho: este é meu Filho amado, que me traz muito prazer, a aprovação do Senhor. Meu irmão, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Em primeiro lugar, meus queridos, para que um homem seja realmente um pastor, um ministro de Deus, ele tem que verdadeiramente cumprir a justiça. Diga glória a Deus. Tem que ter testemunho. A segunda coisa, meus queridos, ele tem que ter unção do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E ele tem que ter a aprovação do Pai. Ele tem que ter o que, irmãos? A aprovação do Pai, meus queridos. Ou seja, o Pai tem que olhar e dizer: esse é um pastor aprovado, é um pastor segundo o meu coração. Você está entendendo, meu irmão? Porque para que um pastor possa ministrar de verdade, ele tem que estar aprovado por Deus. Amém, irmãos? Olha só, meus queridos, eu estava numa certa associação de pastores, e aí eu fui ver os requisitos para fazer parte dessa associação. Meu irmão, é tanto do papel, é tanto da coisa, carta de um, carta de outro, negócio, ata de ordenação e tal. Eu disse: taca a peste, nem o presidente da república, Porque não, mas porque, meu irmão, eu sei, logicamente tem que se haver muito cuidado nisso, tem que se ter um critério, mas, meu irmão, um papel não diz a aprovação do Pai na vida de ninguém, não. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Conheci meu irmão, que tem uma ata da ordenação, a ata da ordenação dele é registrada em cartório, naqueles livros de ata. O negócio ele me mostrou com todo orgulho. Meu irmão, a vida do camarada. Um certo amigo meu foi falar com um feiticeiro, que vive nesse negócio da Umbanda. Ele disse: aquele camarada ali, meu amigo, olha, fui assim com ele comigo na cama e tal. Eu digo: meu Deus do céu, eu não vou nem falar aqui para não escandalizar os irmãos, mas a ata estava lá, meu irmão, registrada, tudo certinho. Você está entendendo, meus queridos? Papel nenhum pode designar a aprovação do Pai. O servo de Deus, aquele que foi chamado para ministrar, ele obtém através da sua comunhão com Deus, através da sua sinceridade, do seu ato de devocional com Deus. Isso sim, meu irmão, é que traz a aprovação do Pai. Você pode dizer glória a Deus, meus amados? E por fim, meus amados, já estou terminando.
Por fim, capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, meus amados, foi o diabo que levou Jesus ao deserto? Quando foi, irmão? Não, pegadinhas de Rivaldo, né? Eu fiz igual ao diácono Rivaldo. Irmãos, não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito Santo que levou Jesus. Então, meus amados, nós podemos entender que um homem, para que ele possa verdadeiramente ser um pastor aprovado, ele tem que ser provado. Ele tem que ser o quê, irmãos? Provado. Porque, olha só, existem alguns ministérios, meus queridos, que acreditam que a aprovação na vida do pastor eles designam algumas pessoas para ir lá irritar o pastor, dizer uma coisa do pastor, quer dizer, do camarada que está, né, ali sendo, como é que chama? Testado, não é isso? Para ser testado, para ser pastor. Algumas pessoas fazem isso. Eu vi um camarada uma vez dizer: olha, a gente vai testar ali um rapaz que está para ser ordenado, não é ordenado, ser apresentado para o presbitério. Aí mandou um camarada ir buscar um papel no carro, ele foi. Aí uma convenção muito grande, né, da Assembleia de Deus, cheia de gente. O camarada atravessou aquela multidão, foi lá no carro, pegou o papel. Aí veio no meio daquela multidão, tal, subiu no púlpito. Toma aqui, pastor. O pastor pegou o papel assim, beleza, bota lá. Aí o camarada saiu resmungando, esse não dá para ser presbítero. Meu irmão, essa não é o tipo de prova que o Senhor quer que o homem e a mulher de Deus passe. Sabe por quê, meus queridos? Eu estou falando aqui em relação ao ministério pastoral. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque ele passou 40 dias e 40 noites, o que, meu irmão, cantando assim? Com certeza ele deve ter cantado, né? Mas a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Ele foi tentado no corpo, porque o diabo chegou para ele e diz: ó, se tu és, olha só, né? O diabo já chega dizendo se, colocando em xeque a filiação, né, nossa com Deus. Isso acontece com você também, né? Quantas vezes o diabo chega perto de você e diz: será que Deus te ama mesmo? Isso tudo que está acontecendo, Deus está te amando mesmo? Não é assim, meu irmão? Porque isso é peculiar ao diabo. Então o diabo chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, meu irmão, Jesus foi tentado no corpo. Quando foi, meu irmão? Aí a Bíblia diz que Jesus, citando ali Deuteronômio, né, capítulo 8, ele diz assim, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo, citou a palavra, né? Tá certo. Pegou Jesus, levou ao pináculo do templo. Quando foi assim, meu irmão? E lá em cima do pináculo ele diz: olha, joga-te daqui abaixo, porque a Bíblia diz, ele citou o Salmo 91, né? Diz assim: olha, tá lá, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropece alguma pedra. O diabo citou a palavra de Deus, né, meu irmão? Quantas vezes o diabo está citando aí na boca do povo a palavra de Deus? Não é assim, meu irmão? Até alguns do púlpito, né? Citando a palavra de Deus, dando outra conotação, que realmente não é a conotação bíblica. Eu digo para você, cuidado, meu irmão, porque o diabo continua fazendo a mesma coisa. E ali Jesus disse assim: mas está na palavra, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Jesus, meu irmão, ele foi tentado na alma. Diga glória a Deus, meu irmão. E por fim Jesus foi levado a um alto monte pelo diabo. Ele diz: observa tudo isso aqui que você está vendo, foi-me dado e eu dou a quem eu quero. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. E aí, meu irmão, Jesus diz assim: arreda, Satanás, pega o beco, cai fora, não é? Porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Diga glória a Deus. Jesus foi tentado no Espírito. E aí eu digo para você, meu irmão, verdadeiramente um pastor, ele também é tentado no corpo, na alma e no Espírito. E muitos não passam, meu irmão, dessa prova, porque não foram chamados. Você está entendendo, meu irmão? Quantas vezes, meus queridos, olha só que coisa, eu estava no seminário, eu só posso falar daquilo que eu vivi, eu não estou falando de mim mesmo, né? É muito chato a gente ficar ouvindo pessoas falar de si mesmo, mas só posso falar daquilo que eu vivi. Eu estava no seminário uma vez, meu segundo ano no seminário, e aí tinha um seminarista, já terminando, 4 anos de seminário, foi convidado para ser pastor de uma igreja. Olha só que coisa, né? Meu irmão, o cara está no seminário, chega no finalzinho do segundo ano, para o terceiro, o cara já fica preocupado, não tem nenhuma proposta para o cara
pastorear, fica preocupado. Não fui chamado, né? Mas esse foi chamado. Aí ele foi, aquela coisa toda. A aula da sexta-feira ele disse: olha, domingo eu vou lá. E foi, né? Quando foi na aula da segunda-feira, eu fui a eles: e aí, meu irmão? Não, aquilo não é para mim, não. Não é não, por quê? Eu vou lá ser pastor da Assembleia de Deus, rapaz. Igreja dentro de uma, eu não vou dizer favela, como ele disse, mas dentro de uma comunidade. Vou nada. Deus me chamou para grande coisa, meu irmão. Deus não chamou esse camarada para nada não, meus queridos. Porque olha só, meus amados, muitas vezes, meus queridos, são nessas comunidades onde surgem os grandes homens de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E eu digo mais, meus queridos, as pessoas dessas comunidades são muito mais sensíveis do que aquelas que estão nas grandes, né? Nos grandes bairros aí, os bairros nobres, né? Mas pastor, você está fazendo diferença? Estou não, meu irmão. Mas a grande verdade é essa: pessoas do nariz arrebitado que querem Deus do jeito que querem. Não é assim, meu irmão? Mas aí, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você: um pastor ele tem que também ser tentado no corpo, na alma e no espírito, não é? Quantas vezes o diabo chega com a mesma tentação, não é? Que ele fez com Jesus, né? Vai para aquele outro lugar ali, porque ali é melhor, financeiramente, bolsinho cheio. Ao cabo de eu vou, não é? E aí perde aquilo que Deus colocou na sua mão, não é assim, meu irmão? Muitas vezes o diabo chega e diz o seguinte, né? Olha, usa até a palavra: não é isso não, não é assim não, a trindade não existe. Não é assim, meu irmão? Olha, Jesus não é Deus. Olha, não é assim não, não existe essa coisa de liderança, não é? Enfim, são N's, não estou citando só alguns, porque existem N's tentações nesse sentido, né? Cada um tem a sua interpretação, e as pessoas vão cedendo de um lado, cedendo do outro, e acabam, meu irmão, entregando a sua alma para o engano religioso. Não é assim, meus queridos? Pastores que são tentados na alma e não conseguem ultrapassar essa tentação. E por fim, meus queridos, pastores que são tentados no espírito, né? Quando chega a fama, eita Jesus, essa é terrível, né? Quando chega a fama muitas vezes, ou talvez por causa da fama, chega o sexo oposto, né? As mulheres que se jogam, ou os homens que se jogam para as mulheres, e aí tem pastoras e pastores que estão cedendo a isso. Não é assim, meu irmão? Cedendo também ao preço da fama, só querendo fama, não passam por essa tentação. Mas uma coisa eu sei, meu irmão: aquele que é chamado de verdade, ele vai ultrapassar essas tentações, porque o Senhor é com ele. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então saiba de uma coisa: o verdadeiro pastor, meus queridos, ele em primeiro lugar, ele tem que o quê, irmãos? Eita Jesus! Olha só, meus queridos, em primeiro lugar, ele tem que cumprir a justiça. Diga glória a Deus. Glória ele tem que ser convertido, meu irmão, para poder pregar o evangelho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, meu irmão, ele tem que ter a unção do Espírito Santo. Ele tem que ter o quê, irmão? A unção do Espírito Santo. Ele também tem que ter a aprovação de Deus. Tem que ter o quê? A aprovação de Deus. E ele tem que ser provado para poder ser aprovado. Tem que ser o quê, irmãos? Provado para ser aprovado. Então, meus queridos, assim o homem está capacitado para verdadeiramente pregar a palavra para pessoas necessitadas. Amém, irmãos? É assim que Deus chama um pastor de verdade. Fora disso daqui, meu irmão, uma pessoa não tem condição de ser pastor. Pastor, que frase terrível é essa? Mas a verdade é essa, meu irmão: sem ser chamado, sem ser provado, sem a unção do Espírito Santo, sem a aprovação de Deus, não tem como o homem ser pastor. Amém, queridos? Porque um pastor, meu irmão, é um presente de Deus para a igreja. Pastor, o que, irmãos? Presente de Deus para a igreja. Cito novamente o versículo que o Ricardo Júnior leu, Efésios 4:11, né? Diz assim: que Deus deu. Se Deus deu, é um presente, é um dom, é uma graça. Amém, queridos? Todo pastor tem que estar apto para ensinar. Tem que estar o quê, irmãos? Irmãos, se um pastor ele não pode ouvir o problema de uma ovelha e ter um conselho bíblico para dar, ele não está habilitado para ser pastor. Todo pastor tem que ser mestre. Como assim, pastor? É o que está escrito em Efésios 4:11, né? E deu-nos para pastores e mestres, ou pastores e doutores, porque todo pastor tem que ser doutor, todo pastor tem que ser mestre. Ele não precisa ter, né, um diploma, é bom que tenha, mas não precisa ter um diploma para ser pastor. Mas ele tem que ser mestre na palavra, ele tem que conhecer aquilo que ele está pregando. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Quantos pastores despreparados por aí? Não estou falando aqui de seminário ou não seminário, estou falando despreparados na palavra, de coisas mínimas.
Novamente eu vou usar um testemunho meu aqui, mas eu fui numa certa igreja ali no José Américo, fui com o meu sogro, alguns anos atrás, e lá tinha um pastor neófito. A Bíblia diz, meu irmão, que verdadeiramente o pastor não pode ser neófito, né? Novo convertido, não é assim, meu irmão? Foi assim que Paulo falou, né? Para não se incorrer na tentação do maligno, para não se soberbecer. Mas eu vi, o camarada tinha 3 meses de crente, era pastor. Aí estava lá e daqui a pouco deram para ele pregar, nem apresentou eu e meu sogro, né? Na época eu era presbítero, meu sogro pastor, ele nem apresentou a gente e tal, foi pregar. Aí quando ele foi pregar, ele disse: olha, se qualquer um aqui vir para mim um problema, eu digo, vá para lá com os seus problemas, eu tenho o meu problema aqui é só pregar a palavra. E o povo dando glória, meu Deus do céu, que tipo de evangelho é esse, né, meu irmão? Um pastor, ele tem que estar apto para ensinar, ele tem que ter, meu irmão, verdadeiramente palavras salutares para dar à ovelha. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Certa vez eu ministrei, algumas vezes eu ministrei um curso de preparação de obreiros, e uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: o líder da igreja, ele tem que estar com o cajado na mão, empunhando o cajado na mão, na frente do rebanho, indo e falando, cantando a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Por que cantando? Porque um pastor de verdade lá em Israel, ele canta, né? As ovelhas ouvem a voz e saem seguindo, né? E geralmente ele canta coisas da palavra de Deus, né? Salmos. Então, um pastor, meu irmão, um líder da igreja, um ministro da palavra, ele tem que ir à frente do povo, nem atrás não, nem ao lado. Ele também não sai da carreira, né? O verdadeiro pastor, ele vai à frente do povo, empunhando a palavra, guiando o povo para a glória. Você pode dizer glória a Deus? Agora, só para a gente concluir, irmãos, agora eu estou concluindo de verdade. Hebreus capítulo 13 e 17, amém, irmãos? 13 e 17. A palavra de Deus diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus amados, aqui existem grandes verdades, e uma delas é que o pastor, ele vai prestar contas, amém, irmãos? Seja das coisas ruins que ele tenha feito, seja das boas. Quando você chegar lá no céu, Deus vai perguntar assim: o que é que você fez da sua vida? Para o pastor, ele vai dizer: o que é que você fez da sua vida e das ovelhas que eu te dei, das minhas ovelhas que eu te dei para você cuidar. Olha só que coisa. Tiago capítulo 3, versículo 1, né? O nosso irmão Tiago diz assim: não queiram muito de vós ser mestres, porque sofreremos maior juízo. Você está entendendo, meu irmão? A responsabilidade de quem está aqui na frente não é só falar não, meu irmão. Falar, pregar aqui é a pontinha do iceberg. Existe muita coisa, existe muita oração envolvida, existe muita consagração. Você está entendendo, meu irmão? E aqui diz aqui, né? O versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, meu irmão, você tem que imitar a fé do pastor. Como assim, meus queridos? Como é que isso quer dizer? O pastor tem que ter testemunho para que a ovelha possa imitar. Amém, meu irmão? O pastor que só tem retórica de nada vale. Um grande amigo meu, os irmãos conhecem, o pastor Francisco, ele disse uma coisa para mim que ficou na minha mente. Eu botei no Facebook, botei no WhatsApp, porque foi uma coisa tremenda. Ele disse: olha, o evangelho sem testemunho, sem milagres, não é? Sem uma vida consagrada, é só retórica. Você está entendendo, meu irmão? E o que a gente quer não é só retórica, não é só estar aqui falando para vocês, não, meu irmão. A gente quer ver transformação de vida, diga glória a Deus. A gente quer ver, meu irmão, verdadeiramente milagres acontecendo na minha e na tua vida. Isso é o evangelho de verdade. E para isso, meu irmão, aquele que está aqui na frente tem que ter a unção e a aprovação de Deus, amém? Então que nós possamos saber como discernir verdadeiramente aquele que é chamado e o que não é chamado. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.